tem que poupar sim o Ener Valencia. Tem que poupar sim. Gurizada, foi-se o tempo que a gente acha que o jogador de futebol é uma máquina porque ganha 1 milhão por mês. Vamos lá, gurizada. Vamos para as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia, os cortes do Baldasso. Antes, presta atenção aqui. Tu tá com o nome sujo. Tu teve uma dívida expressiva, te atrapalhou, não conseguiu pagar e sujou teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Ah, Baldasso, tem que pagar a minha dívida para voltar a ter crédito, para limpar meu nome. Não, tá bem, mas tu pode limpar o teu nome antes, pode limpar o teu nome agora, com a Life Assessoria. A Life Assessoria, através de uma ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome. Então conversa agora com a Life Assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Imagina, voltar a ter crédito para poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Fala agora com eles nesse WhatsApp aqui, tá legal? Preocupa por vários sentidos. Não preocupa só na medida em que ele sentiu uma dor há 2 dias, que acho não chegou a se caracterizar uma lesão, e sim um desconforto muscular, mas me preocupa num âmbito geral, no que diz respeito especialmente ao seguinte ponto. O Valencia emendou 2 temporadas. O Valencia emendou as temporadas. Já não tinha descansado direito o ano passado porque jogou Copa do Mundo. Ah, Baldasso, se eu ganhasse 1,5 milhão por mês, eu jogava bola todo dia. Não é assim que funciona. O músculo não conversa com o bolso ou com a carteira. O corpo de um atleta é o corpo de um atleta. Ele ganhando 1,5 milhão por mês ou ganhando R$1.500 por mês. Né? Nós temos que ter algum cuidado em relação ao Ener Valencia. Ah, mas ele jogou 3 jogos, não sei se ele vai ser tão decisivo assim, não sei nem... Para. O Ener Valencia é a possibilidade que nós temos de um diferencial para brigar por títulos. O Ener Valencia é a possibilidade que nós temos de um diferencial para brigar por títulos. Então nós temos que preservar o Ener Valencia no que puder preservar. Nós já estamos com um novo treinador assumindo agora, que mudou a intensidade da carga de trabalho. O Ener Valencia saiu de um treino há 2 dias com a mão atrás da coxa. Ontem ele só correu, daqui a pouco o Lucas Fontes vai dizer qual é a realidade do Ener Valencia hoje, mas eu acho que o Internacional precisa... E é aí que eu quero chegar. O Inter precisa estabelecer uma programação diferente de trabalhos para o Ener Valencia, inclusive de participação em jogos. Se nós realmente queremos seguir na Libertadores, se nós queremos brigar por coisas maiores, nós precisamos do Ener Valencia inteiro. Esse cuidado especial com ele vai ter que acontecer. De repente, participando menos dos treinamentos da semana, de repente ficando de fora de um ou outro jogo do Campeonato Brasileiro. Não está no treino. Não está no treino. Não está no treino. Ener Valencia não está no treino. Bom, vamos saber se ele não está no treino porque ele está fazendo um trabalho especial na academia ou se porque constataram efetivamente uma lesão. Eu, por exemplo, não colocaria ele para jogar contra o Cuiabá no final de semana. Eu preservaria, não colocaria ele para jogar contra o Cuiabá para ele estar em treino no jogo contra o River Plate na terça-feira. Nós não podemos ter esse jogador lesionado passando 1 mês fora, 2 meses fora, porque aí definitivamente o nosso ano começa a ir para o ralo. Eu estabeleceria uma programação especial com o Ener Valencia. Ele precisa ser preservado, ele precisa ter privilégios, ele precisa não ter um desgaste igual ao de todos os outros, porque ele tem uma realidade diferente de todos os outros no que diz respeito às temporadas que ele emendou sem descanso. Eu estou preocupado com o Ener Valencia. Aí é que tá, o problema são as férias. Não importa que ele tenha jogado muitos jogos. Se ele tivesse tido 1 mês de férias para descansar, tudo bem. Ele jogou dia 11 de junho deste ano, a última partida pelo Fenerbahçe. Dia 21 de junho deste ano, há 1 mês e pouquinho, ele jogou a última partida no amistoso contra o Equador. E aí, em seguida, cara, dia 27, ele já estava treinando no Beira-Rio. Depois da apresentação dele. Então, esse cara emendou, velho. Emendou, não teve descanso, o músculo não teve descanso. Ele tem que ter um tratamento diferente, que parece o Inter começa a dar. Precisou ele sentir um desconforto muscular na coxa por o Inter dar o tratamento diferente. Para quem está entrando agora, esse jogador ontem só correu em volta do gramado e fez academia. E hoje ele está num trabalho separado, que o Lucas Fontes está relatando, neste momento lá do Beira-Rio, fazendo um trabalho separado. Não com a mesma intensidade dos outros. Porque senão o cara vai arrebentar. E é assim que tem que ser feito. O Inter tem uma média de gols em 2023 um pouquinho superior a 1 gol por jogo. Pelo amor de Deus. Sendo que jogou até gauchão, que tu tem que enfiar sacola em todo mundo. O Inter tem uma média pouco superior a 1 gol por jogo.
O Internacional faz pouquíssimos gols em 2023. E está passando por esse escândalo que é passar um mês inteiro sem fazer gol. Por que isso? Bom, para mim existem vários motivos. Vários motivos. Primeiro, o grande motivo. Na virada do ano lá, era para ter contratado um grande centroavante e resolver os problemas do time e não se contratou. Né? Nós começamos o ano com o alemão, que era insuficiente, nós improvisamos o Pedro Henrique, que até fez alguns gols, nós tínhamos o Luiz Adriano se arrastando em campo, foram vários problemas. Segundo problema, preparação física. Nós nos arrastamos em campo boa parte desse 2023, até não é o caso agora, porque o Flávio de Oliveira, que está meio escanteado no Beira-Rio neste momento com a chegada do Kudê, o Flávio de Oliveira deu algumas soluções importantes para a preparação física. Outro ponto, o Mano Menezes não conseguiu fazer o time funcionar. E o time não produzia para fazer gol, porque esse era um dado muito importante. Não é que o Inter perdia muitos gols. Em 2023, gente, o Inter não é um time que perde muitos gols. O Inter é um time que não consegue nem chegar para concluir em gol. O Inter passou jogos aí sem chutar uma bola em gol. Então não é porque temos atacantes que perdem muitos gols. Eles nem perdem gols, porque não chega nem a conseguir fazer alguma coisa para perder gols. É um ano terrível até agora. É um ano realmente terrível até agora. Não relacionem a aprovação da Liga Forte e da vitória da gestão no Conselho Deliberativo com a eleição do final do ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa importante que aconteceu, que dá para fazer uma ligação com a eleição do final do ano, é que o grupo político, o Povo do Clube, que tem 100 conselheiros, votou em bloco na gestão Barcelos. E no final do ano provavelmente vão votar em bloco também, garantindo o Barcelos no segundo turno. Só. Porque aí quem decide é o sócio. Para mim, o cenário político do Internacional agora sim está definido. No final do ano, nós teremos uma eleição de segundo turno com os sócios, em que de um lado estará Alessandro Barcelos e de outro lado estará Roberto Melo, representando a oposição, apoiado por Carvalho, Luigi, sei lá, se D'Alessandro ou quem mais, né? E aí para mim está muito claro também quem vai ser o ganhador. Está muito claro quem vai ser o ganhador na eleição do final do ano. Se o Alessandro Barcelos fizer um estupendo segundo semestre, brigando por título, ganhando o título da Libertadores, o Alessandro Barcelos vai ser reeleito. Se continuar essa pasmaceira que foi até agora, o Roberto Melo é o próximo presidente do Internacional. Para mim está muito claro, muito nítido o cenário político do Inter. Eu amplio um pouco mais. O Boca e o River têm um histórico muito grande de começar muito mal a Libertadores e se deixarem eles passar, eles vão crescendo e brigam por título e muitas vezes ganharam títulos. O Boca e o River já ganharam títulos de Libertadores da América em competições que eles começaram muito mal e se classificaram na primeira fase arranhando. O que eu tenho a dizer em relação ao River é o seguinte: se o River passar pelo Inter, ele é um dos principais candidatos ao título. Agora, o River ainda está naquela fase do arranha aqui, arranha ali. A primeira fase do River Plate, o River Plate tomou 5 do Fluminense na primeira fase dessa Libertadores da América. O River pegou o Fluminense no Monumental de Nunes, que se ele não ganhasse na penúltima rodada, ele não tinha mais chance de se classificar. E aí depois, na última, acabou ganhando também. O River não faz uma campanha consistente na Libertadores, tanto que o Inter foi primeiro e o River foi segundo. Agora, é o legítimo time que, se tu deixar, quando tu olhar, ele levantou a taça. Tem que poupar sim o Ener Valencia. Tem que poupar sim. Gurizada, foi-se o tempo que a gente acha que o jogador de futebol é uma máquina porque ganha 1 milhão por mês e tem que ter um corpo de ciborgue, de Highlander. Isso são coisas da minha época, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, assim, gurizada, linda gurizada do meu coração, prestem atenção numa coisa. Prestem atenção numa coisa. Se nós temos alguma chance, né? Nós não estamos jogando nada o ano todo, agora veio o Kudê para fazer um milagre. Se nós temos a mínima chance de ganhar alguma coisa na temporada, essa chance passa pelos pés de Ener Valencia. Essa chance passa pelos pés do Ener Valencia. O senhor Ener Valencia, ele começou uma temporada no meio do ano passado, né? Porque a temporada europeia começa no meio do ano. No final do ano, em novembro, quando todo mundo parou, ele jogou uma Copa do Mundo e meteu gol em todo mundo. Aí ele começou o 2023 jogando e empilhando gol lá na Turquia.
Aí o cara fez o último jogo na Turquia no dia 11 de junho. Beleza, então agora o cara vai dar uma descansada antes de chegar no Inter. Não. Aí ele passou mais 10 dias jogando amistoso com a seleção equatoriana. 5 dias depois ele estava em Porto Alegre numa apresentação no Gigantinho. E no dia seguinte ele estava treinando. O cara não descansou, velho. Ah, mas se eu ganho 1,5 milhão por mês, eu não descanso também não, querido. Se tu não descansar, tu pode ganhar 1 bilhão por mês que tu vai arrebentar. Aí o senhor Ener Valencia, há 2 dias, estava no meio de um treinamento no Beira-Rio e saiu com a mão atrás na coxa. Com a mão atrás na coxa. Adutor da coxa. Adutor da coxa é o seguinte, é 1 mês fora. Adutor da coxa é 1 mês fora. Se fosse lesão. Graças, bater na madeirinha, graças ao meu bom Deus, não era uma lesão. Era um desconforto muscular. Era uma dor. Você sabe por que Deus, nosso Senhor, o Criador do céu e da terra, inventou a dor no ser humano? Sabe o que é a dor? A dor é para avisar alguma coisa. Quando tu sente dor em algum lugar, é um sinal de alguma coisa. No caso de um atleta, quando dói o músculo, é um aviso de, segura porque vai estourar. Segura porque vai estourar. Eu, embora esse meu jeitinho aqui, que vocês pensam que eu nunca fui atleta na vida, eu já corri muito, eu corria 13, 14 quilômetros todos os dias. Eu fiz isso durante 5 anos. E eu tinha muito problema na panturrilha. E eu, como achava que eu era um machão, o que acontecia? Eu começava a correr e aí começava a doer a panturrilha. Dói, aquela dor incômoda, e eu, tô conseguindo, vambora, depois que esquenta, passa. Até que chegou um dia que eu tava no Parque da Redenção, em Porto Alegre, correndo, e veio a facada. Aquela dor assim como se enfiasse uma faca, que é a famosa fisgada, porque eu não respeitei a dor. Sabe o que aconteceu? 1 mês sem caminhar direito. E uns 2 meses para eu conseguir correr de novo. Porque aí eu parei, né? Aí eu tomei vergonha na cara e eu parei. O senhor Ener Valencia, o corpo do senhor Ener Valencia está avisando. Segura. Segura, porque senão vai arrebentar. Segura, porque senão vai arrebentar. O Internacional parece estar fazendo certo. Porque mudou o treinador do Inter, chegou o Kudê bem louco, metendo-lhe intensidade nos treinamentos. E há 2 dias, repito, o Ener Valencia sentiu o adutor da coxa. Não era lesão, acho. Porque ontem ele correu ao redor do gramado e hoje ele correu ao redor do gramado. Não é uma informação precisa, o Jairo pode até falar sobre isso depois, mas me parece que o Inter vai oficialmente diminuir a carga de trabalho do Ener Valencia, porque senão ele vai arrebentar. Ele não vai poder fazer a mesma carga de trabalho de todo mundo. E vou dizer mais, ele não vai poder jogar todos os jogos. Se o Inter passar pelo River Plate em agosto, as quartas de final da Libertadores também são em agosto. O Inter vai jogar umas 12 partidas em agosto. Ele não vai jogar todas as partidas, senão ele vai arrebentar. Então chegou a hora agora da gente decidir o que a gente quer na temporada. Queremos brigar efetivamente por título? Dependemos do Ener Valencia para isso. Queremos o Ener Valencia em campo? Segura o cara. Então ele não pode jogar contra o Cuiabá. Mas é um ensaio geral, o Kudê tá arrumando o time, precisa ter o cara em campo. Precisa ter o cara. Precisa ter o cara. E aí, velho, se tu botar o cara pra jogar, se ele já sentiu a dor, tu bota o cara pra jogar no sábado e jogar terça-feira, tu corre o risco de não ter ele na terça-feira. E se não tiver ele na terça-feira, aumenta a chance de a gente cair fora da Libertadores da América. Preservem Ener Valencia. O corpo do cara começou a dar o sinal do cansaço de quem emendou 2 temporadas. É o que eu penso. Eu tô vendo que tem gente falando do jogo do Sub-20 do Inter. O Inter fez mais um fiasco nas suas categorias de base, né? Que campeonato era esse? O Inter perdeu as 2 para o Santos. Nos passa essa informação. O primeiro jogo, se eu não me engano, tinha sido 2-0 para o Santos. 2-0, o jogo de volta 3-0. 3-0. O Inter perdeu de 2-0 no Sub-20 para o Santos no primeiro jogo e perdeu de 3-0 o segundo. Eu preciso respirar para falar sobre a base do Inter, porque eu tenho tanta raiva do que fizeram com a base do Internacional, mas tanta raiva que eu tenho que me controlar, porque daqui a pouco eu sou capaz de dizer coisas que eu vá ser processado.
destruíram as categorias de base do Internacional. O que aconteceu hoje é só mais uma vergonha num banquete de fiascos da base do Inter desde que o senhor Gustavo Grossi comanda as categorias de base do Internacional. Eu vou repetir para vocês. O problema não é só a incompetência do Gustavo Grossi no que ele está fazendo agora. O problema é o legado que ele vai deixar e quanto tempo vai demorar para arrumar a base do Internacional. Esse é o problema. Mais um fiasco. Mais um fiasco. Qual vai ser a desculpa agora? Ah, é que nós usamos, era sub-20, mas nós usamos o sub-18. É sempre essa desculpa. É sempre essa desculpa. O Inter não disputa campeonato nenhum com o sub verdadeiro. Sempre tem a desculpinha de que é mais novo e por isso perdeu. Né? No FPAN, em todas as competições é isso. Segue o calvário. A via crucis, que é a incompetência das categorias de base do Internacional. Um dia alguém vai me explicar por que Gustavo Grossi continua trabalhando no Inter. Se não aparece um jogador, se é fiasco atrás de fiasco, se não prospecta um jogador decente e não deixa nada para ser aproveitado no time profissional. Eu gostaria que alguém me explicasse por que Gustavo Grossi continua no Inter. Eu digo por quê. Sabe por que não está sendo demitido? Porque o Gustavo Grossi era uma bandeira do presidente Barcelos e é ano de eleição. Se ele demite o Gustavo Grossi agora, ele vai estar mostrando fragilidade para a eleição. Ponto fraco, que ele não quer mostrar. Porque senão já teria sido demitido, porque eu sei que dentro do Beira-Rio também consideram o trabalho dele horroroso. Mas eles não podem demitir agora. Uma vergonha o que está acontecendo nas categorias de base do Internacional.